Ok, guys. Finalmente nós podemos falar de diferencial. Diferencial de uma variável ou diferencial de uma função. O famoso dx. Até então, nós só trabalhamos com isso como uma notação. Na derivada, por exemplo, lá nós vimos a derivada do y em relação a x. Nós vemos isso como uma notação representando o que? Isso aqui representando a derivada de y em relação a x. Foi dessa maneira que nós vimos essa derivada, essa notação. Inclusive, quando nós vemos a regra da cadeia, nós aprendemos que isso é dy, digamos um du da vida, vou colocar aqui, e du dx. Se vocês lembrarem bem da regra da cadeia, deixa eu colocar aqui. Se vocês lembrarem bem da regra da cadeia, é como se isso cancelasse com esse e voltasse para cá, dy aqui sobre dx. Mas na verdade, sempre foi dito lá no cálculo 1 que não podia cancelar, porque não era um quociente, era como se fosse. Mas eis que chegou o momento de nós entendermos sob um outro ponto de vista o que é o dy e o que é o dx. No ponto de vista como diferencial de y, diferencial de x. E nesse ponto de vista, nós veremos que isso sempre foi um quociente, ou é um quociente. E então era de se esperar que você tenha uma propriedade dessa como se fosse um cancelamento. E um leque de opções começa a se abrir. E uma delas vocês vão ver e vão utilizar muito, que é lá na EDO. Inclusive, agora cedo, nós estávamos estudando isso aqui, a integral de uma função. E sempre a integral, eu falei para vocês, a integral abre com o símbolo da integral e fecha com a diferencial. No caso, o dx, porque é a variável x. Se fosse a variável t, aqui seria dt. E o que eu sempre enfatizei, falei, que o dx é para fechar a integral. Enquanto você não tem dx, a integral não está fechada. Assim, o que eu tenho entre a minha integral e o símbolo do dx é o que eu tenho, que aqui é o que eu vou integrar, que é essa parte em vermelho, entre a integral e o símbolo do dx. Pois bem, guys, nós vamos dar um outro sentido para isso aqui, para esse dx. Embora isso seja uma notação, que nós vimos que esse símbolo veio da soma, esse dx veio de um acréscimo, um delta x, nós vamos começar a ver que se nós interpretarmos de fato esse dx como um diferencial, algo separado, nós podemos obter muitas propriedades da integrais que serão válidas de fato como se fosse algo isso separado. E o que eu falei até agora é algo teórico, é algo até abstrato, e provavelmente vocês ainda não focalizaram, ainda não conseguiram se fixar o que realmente eu quero dizer. Mas mantenha calma, que vão já esclarecer. Pois bem, mas para esclarecer e para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou precisar fazer um desenho. E vocês, deixa eu afinar aqui, colocar 0,3. Vou fazer um desenho e vocês vão, ou melhor, nós vamos precisar recordar um pouco de retas tangentes. Ok, então eu vou colocar aqui os meus eixos, o eixo y e eixo x, coloco o x aqui, y aqui, e vamos desenhar o gráfico de uma função. Então tá aqui, imagine que isso seja o gráfico de uma função f, ok, função f, nice. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto, nesse gráfico em algum lugar, digamos que bem aqui, ó, vou escolher um ponto aqui. Ok, temos um pontinho aí. Vamos fazer mais direitinho, fazer bem aqui o pontinho. Pronto, está escolhido um ponto.
Escolhido esse ponto, eu vou dar um zoom aqui. Nós vamos fazer algo. Nós vamos passar a reta tangente ao gráfico da nossa F nesse ponto. Então vamos tentar se esforçar aqui para ver se eu consigo passar a reta tangente, que vai ser um pouquinho difícil. Deixa eu ver se eu consigo inclinar essa reta. Eu acho que eu não consigo mover essa reta aqui com um dedo. Não. Já sei como é que eu faço. Vou tentar mover essa reta. Eu vou escolher... Eu vou selecionar ela. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu quero que ela seja tangente naquele ponto. Na verdade, eu acabei de ter uma ideia melhor. É muito difícil. Pera, deixa eu colocar primeiro aqui. Pronto. Acabei de ter uma ideia melhor. É muito difícil eu passar... Opa! Eu passar certinho. Tá... Apaga aqui, pronto. É muito difícil eu passar certinho a reta tangente naquele ponto que eu selecionei. Então eu vou fazer assim, para o meu desenho ficar perfeito, eu primeiro desenho a reta tangente e por último eu marco aqui o ponto. Então bem aqui, ó, o ponto. E aqui, de certa forma, aqui vai ter uma vantagem sobre a aula presencial. Bom, tá aí talvez não sei se é a primeira vez, mas eu tenho uma vantagem. Que na aula presencial, quando nós falávamos de reta tangente, nós falávamos também de zoom, e eu precisava desenhar o zoom. Agora eu não preciso, eu tenho o zoom. Observe para esta reta tangente. Perceba que de fato ela está tangenciando nesse ponto. E perceba que isso é uma curva. Vocês viram que eu desenhei algo assim, que eu desenhei ela curvada. E o que sempre a gente vê na aula de cálculo, que eu falei, que quando você dá um zoom numa curva, chega muito próximo, ela se torna muito parecida com uma reta. E que reta é essa? Exatamente a reta tangente. Pois bem, olhe para essa reta, para essa curva. Vamos dar um zoom. Quando você começa a dar zoom, perceba que há praticamente, nessa área, nesse pedaço aqui, eu vou até desenhar. Ficou parecido com uma pokebola. Se a gente pintar de vermelho aqui, ó, fica uma pokebolazinha, mas tudo bem, tira isso aí. Se vocês observarem direito, dentro dessa vizinhança que eu acabei de desenhar, essa bolinha aqui que eu acabei de desenhar, ó, olha o que nós temos. A curva aqui em vermelho é praticamente a reta. Você vê quase uma coincidência. Aqui quando eu dei zoom. E de fato, a curva, quanto mais zoom você der numa curva, mais parecida vai ficar com uma reta. Por quê? Você passa a enxergar menos a sua curvatura. E um exemplo, se você quiser ver algo bem claro com isso, você desenha um círculo. Eu vou desenhar um círculo, depois eu vou apagar. Opa! Vamos colocar ele bem fininho. Ok. Vou desenhar um círculo. Nice. Tá aí um círculo. O círculo, você vê que ele é bem curvado. Mas quando eu começar a dar um zoom, você já vê que se você olhar para um pedacinho bem curto, você vai começar a enxergar menos a sua curvatura. Eu vou usar, eu não lembro qual é a borracha das duas, eu acho que é essa aqui. Não, não é essa. É essa mesmo. Tá? Eu vou afinar aqui minha borracha. Eu vou apagar um pedaço do meu círculo, eu vou apagar e eu vou apagar um outro pedaço. Olha, observe que é o meu círculo, eu vou deixar só um pedacinho, só um pedaço pequeno. Tá, veja, quando eu deixei um pedaço pequeno, veja que ele tem pouca curvatura. E se a gente usar um recurso que nós temos aqui, adicional, cadê? Ampliar. Eu vou colocar em 300%. Então, eu vou... Aqui é o máximo que meu app dá de zoom, que é 1000%. E eu vou adicionar 300% do zoom da caneta, da S Pen. Ok, e aí quando você adiciona, olha o que a gente percebe. O que vocês estão vendo? Isso é praticamente um pedaço reto. Ou seja, você ampliou, o que você vê? Praticamente um pedaço reto. Você nem imaginaria que nós temos o quê?
um pedacinho, deixa eu tirar o zoom, nós temos um pedacinho de uma curva, diga-se de passagem, bem curvada. Então, guys, as curvas suaves, que são essas curvas sem pontas, elas, deixa eu assinar a caneta de novo, elas tendem a ficar parecida com uma reta, quando se dá zoom. E essa reta é exatamente a reta tangente. Elas tendem a se aproximar da reta tangente. Ok, mas apesar de se aproximar, elas não são. Elas só se aproximam. Se eu fizesse isso aqui mais grosso, se eu fizesse essas as duas linhas mais grossas, elas iriam se coincidir. Nesse zoom aqui, elas já estariam se coincidindo. Quanto mais fina a espessura, eu consigo ver essa brecha mais aqui, ó. Significa que quando ela é mais fininha, eu consigo ver melhor a diferença, que elas não são a mesma coisa. Por mais que eu dê zoom, a curva não é a reta tangente, só se torna próxima. E o que deixa mais próxima ainda aqui é a questão da espessura, mas a curva não é para ter espessura, por isso ela de fato não é a reta tangente, só próxima. Mas apesar desse próximo, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que existe um gap de diferença. Eu vou botar a diferença vertical, a gente considera normalmente a diferença vertical. Aqui tá, deixa eu afinar. Vamos afinar, que aí eu consigo ver melhor, mostrar melhor para vocês. Existe aqui uma diferença vertical entre a minha reta tangente, que está em preto, e a minha curva. Essa diferença vertical, quando você olha para gráficos e você olha para o vertical, uma coisa interessante é que a diferença vertical entre gráficos é a diferença das suas imagens, é a diferença dos seus respectivos valores. Então esse gap aqui, que é essa diferença vertical, ele é exatamente a diferença entre a reta tangente e a curva. Essa diferença, ela é, na verdade, o erro que você tenta ao aproximar a tua curva da reta tangente. Por quê? Muito próximo do ponto de tangência, eu vou colocar aqui, ó, muito próximo, a reta tangente e curva são quase a mesma coisa, mas existe uma pequena diferença. Quanto mais próximo do ponto de tangência, menor essa diferença. Ok, e eu botei aqui um pouquinho mais distante para nós vermos a diferença. E às vezes você pega a diferença vertical. Essa diferença é o que? Exatamente o erro. Por quê? A tangente, tangente num ponto, tangente eu vou botar aqui num ponto, sei lá, num ponto P, fixado num X, tá, guys? Ela é aproximadamente igual à função nesse ponto P, aproximadamente. Mas se a aproximação é porque tem erro. E o que é o erro? O erro é o valor exato, valor aproximado menos valor exato. Então, é a diferença entre os dois valores. O erro que se comete aproximar dois valores é o valor aproximado. Vou botar aqui, perdão. Tá, o erro é o valor aproximado menos o valor exato. Isso aqui que é o erro, usamos para cálculo de erro. No futuro, quando nós formos ver séries, que a gente vai aprender a fazer vários cálculos manuais, cálculos aproximados, nós vamos falar direitinho melhor sobre esse erro. Mas eu estou falando isso por causa de um ponto que eu vou chegar. Qual é o ponto? Vamos escolher um valor aqui para esse ponto de tangência. Normalmente a gente escolhe P, mas por questões práticas do que a gente vai fazer, nós vamos escolher X, ok? Sim, X é a variável da função. Eu escolho X. Ok. Pois bem, eu vou fazer algo. Eu vou escolher um valor próximo a esse X. Eu poderia pegar bem próximo, mas devido ao nosso desenho, eu vou colocar ele, vou escolher esse valor aqui. Parece ser distante, mas vamos imaginar que seja próximo. Aí esse valor aqui próximo ao X, não sei. Vamos supor que esse valor aqui veio do X por um acréscimo. Então nós consideramos um acréscimo aqui do X, um acréscimo que eu vou chamar de ΔX. E, portanto, esse ponto aqui vai ser quem? X mais ΔX. Ok? Beleza. X mais ΔX. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, ó.
Vamos subir. Aí quando eu subo isso, eu vou bater aqui no gráfico, ó. Vem aqui no gráfico. E aí eu vou rebater para cá. Será que vai sair torto? Deixa eu colocar. Vai sair um pouquinho torto. Deixa eu inclinar um pouco o telefone aqui para ter um apoio e sair melhor. Pronto. Ok, nice. Eu tenho um valor aqui, ó. Beleza. Eu não sei se eu vou... Ok. Ok. O que a gente vai fazer com isso? Quando eu subo, bem aqui, eu vou olhar para cá. Bem aqui, ó. Bem aqui, nesse ponto aqui de tangência. Aqui eu tenho o meu f de x. Aqui é o valor correspondente à imagem do x mais ΔX. Eu posso até colocar aqui, ó. F de x mais ΔX. Aqui eu tenho uma diferença. E perceba, se eu chamar minha função, eu vou chamar minha função de y, que é comum e tradicional a gente chamar. Vamos botar a espessura de volta 0,3. É comum a gente chamar a f de x de y. E se eu fizer isso, aqui, quando eu pulo do x, eu faço um acréscimo de ΔX, ao olhar para as suas respectivas imagens, o que aconteceu com a imagem? Eu tinha um f de x, então, do x, que aqui embaixo, deixa eu diminuir aqui para enxergar melhor. Ok, do x aqui embaixo, eu tenho um f de x associado. Quando eu faço esse acréscimo daqui até aqui por ΔX, vocês vão ver, aí estão vendo ΔX aqui, parece um A, mas é delta. Por ΔX, na minha imagem associada, pulou para cá. Ou seja, da minha imagem, ela pulou daqui para cá. Então, eu tive um outro acréscimo. Esse acréscimo é uma variação no eixo Y. É uma variação da minha função que eu chamei de Y. Então, é uma variação do Y. Por isso, eu costumo chamar de ΔY. Vamos colocar em preto. Eu vou colocar mais fino, porque vai entender melhor. Errei a espessura ali. Então, essa aqui é o ΔY. Ok, guys. Aí tem algo a comentar para vocês. Eu vou dar uma esticadinha aqui. Deixa eu transpor esse meu desenho. Eu não quero apagar ele. Vai vir uns pontos juntos. Tudo bem. Vai vir tudo dos pontos. Ok. Mantém lá. Deixa quieto. Tá. Beleza. Eu fiz um transporte para cá para nós entendermos algo. O que a gente vai ver aqui? Eu vou colocar em verde que a gente vai ver melhor. Bem aqui eu tenho um cateto oposto. Ainda não é cateto, né? Mas porque daqui eu tinha que ligar para cá pela secante para dar um triângulo. Mas, pois bem, a gente vai olhar algo. Nós vamos olhar agora, a gente vai olhar para esse acréscimo do ponto de vista da reta tangente. Ao invés de olhar agora o acréscimo do ponto de vista do gráfico, nós vamos olhar do ponto de vista da reta tangente e vocês vão já entender melhor. Aí, quando eu passo a olhar para o ponto de vista da reta tangente, no lugar de ΔX, nós vamos chamar de dx. Então, ΔX e dx vai ser a mesma coisa para nós. Só que quando eu vou olhar para o ponto de vista da reta tangente, o meu acréscimo, ao invés de usar delta, eu uso d. No gráfico da função, a gente usa delta para acréscimo. Na reta tangente, nós usamos d para acréscimo. Então, dx para nós, por enquanto, é um acréscimo de x. Ok. Guys, agora que nós vamos fazer um certo link. Vamos lembrar o que é a derivada. A derivada de uma função, eu vou colocar aqui a derivada da minha função aqui, que eu estou chamando de y, em relação a x. Eu sei que ela é a inclinação da reta tangente. É isso que é a derivada. Então, nesse caso, no ponto x aleatório, a derivada é exatamente a inclinação dessa reta tangente. E a inclinação
eu sei que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu venho aqui, eu vou, em relação à minha reta, a essa reta tangente, eu vou desenhar o cateto adjacente aqui desse verde e vou desenhar o cateto oposto com outro verde. Ou seja, os catetos estão de verde. Eu fiz esse triângulo que eu fiz foi em relação à nossa reta tangente. Eu fiz ele aqui por conveniência, vocês vão entender o porquê. Se eu batizar esse ângulo de θ, que é o mesmo ângulo aqui, esse é o ângulo de inclinação da minha reta tangente. A inclinação da reta tangente é a derivada. Então, a minha derivada aqui, dx vai ser igual, então, à inclinação. A inclinação eu sei que é a tangente desse ângulo. Tangente do ângulo de inclinação. Tangente é o quê? Cateto oposto, aqui ó, dividido pelo cateto adjacente. Acontece que esse cateto oposto aqui, ó, ele é exatamente... Perceba, o que ele é, esse cateto oposto? Se a gente olhar para cá, vamos olhar para cá. O ponto... Opa! Deixa eu apagar aqui. Apaguei. Se nós olharmos para esse cateto oposto, para a gente entender melhor, eu vou pegar onde o nosso acréscimo aqui bateu bem no gráfico da reta tangente. E eu vou colocar aqui, ó. Perceba que esse cateto oposto é essa mesma medida aqui. Daqui até aqui. Perceba que em ponto de baixo, eu tenho o quê? Perdão. Opa, perdão. Perceba que o ponto de baixo é exatamente a imagem por x na minha reta tangente. Ok? Então, esse ponto de cima, ele é o ponto final do acréscimo. O que significa que, quando eu tenho um acréscimo daqui para cá, dx, deixa eu diminuir, dx, esse meu cateto oposto, ele é exatamente o acréscimo que eu tenho correspondente aqui. Por quê? Porque o ponto inicial aqui é a imagem do dx, o ponto final é a imagem do acréscimo. Então, em relação à minha reta tangente, quando eu pulo do x daqui até aqui, a minha reta tangente pulou daqui até aqui. Então, é um acréscimo que eu tive lá no eixo y. E os acréscimos, aqui na reta tangente, nós representamos pela letra D. Então, isso aqui é um acréscimo do y, é o dy. Aqui eu tinha chamado delta y, aqui eu chamo de dy. E daqui para cá eu tenho o meu acréscimo, que eu chamei de dx. Agora veja que interessante. Quando eu começo a olhar dy dx como acréscimo em x e acréscimo em y, eu pergunto de vocês, se eu calcular essa inclinação da reta tangente, vai dar quanto? Vai dar o cateto oposto, que é... Olha a viagem. O cateto oposto, que é o acréscimo de y, sobre o cateto adjacente, que é o acréscimo de x. Agora, ó, pegue isso e olhe para isso, como é a mesma coisa. E quando você pensa dessa maneira, o que você tem? O que você percebe? Que apesar disso ser uma notação, pode sim ser representado, ser interpretado como um quociente de um acréscimo x em relação à reta tangente e o acréscimo y correspondente. Essa é a viagem. Aí, aqui entra um detalhe que o gap, vamos voltar para o gap, esse gapzinho aqui, esse gapzinho, ele é esse pedaço, que se vocês lembrarem bem, é o acréscimo da função, e tirando esse pedação, que é o acréscimo da reta tangente. Ou seja, esse gap em amarelo, ele é esse erro aqui. Ele é esse erro. Isso significa que, quando você pega o dy, que é isso grandão, menos delta y, isso aqui você não precisa entender a fundo. Só tem muita coisa por trás aqui. Eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo. Mas quando você pega o acréscimo de função e acréscimo da reta tangente, você tem um errozinho que se comete ao aproximar.
Então, o diferencial tem mais coisas que ele vai nos fornecer. Tem a ver com essa aproximação por uma reta, que é chamada de linearização, dentre várias outras coisas. E isso aqui é só a ponta do iceberg. Então, mas a gente não pode se aprofundar nessa parte. Então, eu estou tentando sintetizar. Por isso, o que eu quero que vocês se atentem é a essência. Qual é a essência aqui? A essência é saber, perceber que a derivada, aliás, que se eu considerar dx como um acréscimo para a variável x, dy como um acréscimo correspondente acréscimo correspondente na reta tangente, o quociente entre esses acréscimos é a minha derivada e, portanto, a minha derivada eu posso interpretar sim como eu posso interpretar assim como um quociente entre dy e dx. E, guys, isso significa, então, só lembrando desde o começo, que esse dy dx, opa, esqueci de mudar a cor, espessura voltando ao normal, que é 0,3, e significa, deixa eu fazer, deixa eu transportar isso aqui um pouquinho mais para cá, ok? Então, isso significa que a derivada da minha função, f' de x, é vista dessa maneira. Então, olha a viagem. Eu tenho dy sobre dx igual a a minha derivada. De novo, tirar. Igual a f' de x. Daí, já que isso é um quociente, eu posso passar esse dx multiplicando para cá, dividindo. E aí eu teria isso aqui. Dy igual a f' de x dx. E, guys, ao considerar a diferencial de x da variável, a diferencial da variável que não depende de nada, x, a gente chama de variável independente. Ao considerar a diferencial de x como sendo um acréscimo qualquer, em relação à variável x, e ao considerar dy como sendo algo dado por essa expressão, você tem o que a gente chama de diferencial de uma função. Então, isso aqui é o que a gente chama de diferencial de f. Isso é diferencial de f em x. Isso é diferencial de f em x. Às vezes nós usamos esse símbolo aqui, ó. Mas esse símbolo a gente não vai usar em cálculo, isso aí é para futuro. Lá em EDO. Mas lá a gente fala de novo sobre isso. E lá vai ser sobre outra perspectiva, porque vai ser para funções de várias variáveis. Então, deixa eu olhar a hora. Cadê? Nós já estamos próximo dos 30 minutos. Vamos já encerrar. Ok, até agora a gente não começou nosso assunto de fato. Nós tivemos que fazer uma revisão sobre as funções elementares compostas. Precisamos falar sobre isso, diferenciais, que foi necessário. E dessa aula toda, o que eu quero que você fixe como mais importante se atentar é isso aqui, ó, que a diferencial de um y é a derivada da f dx. E compreender que dx é um acréscimo, não representa qualquer valor. Você, na verdade, não precisa se preocupar com isso, com o que é exatamente o dx, porque nós vamos trabalhar ele como sendo uma entidade aleatória para efeitos de cálculo. Então, vê, se y é igual a f de x, cadê? Se y é igual a f de x, ou seja, y é uma função na variável x, y é uma função na variável x, isso é importante. A diferencial de y é o quê? É a sua derivada e acompanha o dx. É isso que nós vamos usar mais pra frente. Então, encerramos nossa parte 2. Thanks.